Bem-vindos ao Café com Luxpert, o café que transforma a sua visão sobre o luxo. Um gole de cada vez. Bem-vindos, bem-vindas, eu sou a Gabriela Carraro. Eu sou a Gabriela Small. No episódio de hoje, a gente recebe uma das pioneiras do turismo de luxo na Bahia, Flávia Avena. A Flávia é proprietária da Tessa Tour, uma agência boutique sediada em Salvador. A Flávia construiu, ao lado do marido, que na época ainda era namorado, uma trajetória de mais de 30 anos no mercado de viagens personalizadas. Uma experiência que atravessa continentes, afinal, ela já visitou mais de 100 países, minha ídola. Flávia é reconhecida por seu olhar atento aos detalhes, sua impecabilidade no atendimento e pela curadoria de alto padrão que oferece a seus clientes. Foi uma das responsáveis por introduzir o turismo de luxo na Bahia, especialmente através dos cruzeiros, e até hoje se mantém profundamente conectada, também com o que há de melhor em hotéis, voos e experiências ao redor do mundo. Bem-vinda, Flávia! Oi, meninas! Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui conversando com vocês e contar um pouquinho dessa paixão que eu tenho pelos cruzeiros marítimos. Legal, Flávia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Me conta essa história por trás da paixão pelos cruzeiros. Como que surgiu essa paixão em você? Foi amor à primeira viagem? Pior que foi, ou melhor que foi. Foi amor à primeira vista mesmo. Hoje, depois de muitos anos, né, depois de 30 anos fazendo cruzeiros, navegando, quando eu entro em um navio, eu já falo, só de colocar o pé e sentir aquele cheirinho, pra mim o cruzeiro, o navio, ele tem um cheiro próprio. Então, assim, eu já fico, assim, em êxtase. A gente começou há muito tempo, logo no início da agência, aqui em Salvador, nós fazíamos grupos de Réveillon no final do ano, né? A gente fazia sempre Caribe. E aí juntava grupos de famílias. Na época, eu e Marcos já éramos casados. Nós não tínhamos filhos. E mesmo assim, a gente conseguia levar clientes para viajar em cruzeiros com famílias. Então, nós fazíamos Caribe com os cruzeiros que saíam de Miami de 7 dias e fazíamos aquele combo Orlando e cruzeiro no Caribe. Então, isso todo ano tinha uma procura muito grande. E era uma turma de amigos, famílias, tinham, né, crianças, algumas famílias com adolescentes, e a gente começou a passar isso para outras épocas do ano. Aí fizemos Alasca, fizemos Mediterrâneo, fizemos Escandinávia, fomos para Grécia, e sempre com companhias de cruzeiros que na época era o que o mundo conhecia, muito mais, assim, a gente falando do mercado baiano, né? Eu sempre brinco, até hoje, Bahia e Nordeste. Então, a gente trabalhava com aquelas companhias que o Brasil conhecia, que eram as pioneiras na navegação. A gente começou trabalhando muito com Costa Cruzeiros, com Princess, com Royal Caribbean, com Norwegian, os primeiros navios da Norwegian, eu lembro bem. E aí, depois a gente começou a mudar isso para grupo de casais de amigos. A partir desses grupos de casais de amigos, a gente falou assim, vamos trazer uma coisa nova para o mercado, porque a gente viu que isso já tem mais de 15 anos. Começou uma tendência as pessoas quererem conhecer coisas novas. Não eram só os destinos novos, mas de conhecer produtos novos. E nós fomos apresentados a uma companhia de cruzeiro de luxo, que foi a Silversea, a primeira que a gente trabalhou. E na época era assim, era um absurdo, era uma discrepância você sair de um cruzeiro da Princess, vocês imaginam que custava, sei lá, $1.200, e você apresentar uma Silversea que custava $4.000. E a gente tinha que provar o que era isso, né? Porque você ia... Qual era o valor? Qual era o valor, de ver o que é que estava agregado a esse valor. Você imagina isso há mais de 15 anos atrás. Foi aí que você percebeu que isso poderia se transformar num nicho de especialização tão forte dentro da Tessa Tour? Na verdade, eu acho que os próprios clientes escolheram isso pra gente. A Tessa Tour, ela se tornou especializada em cruzeiro marítimo devido, eu acho, que a nossa paixão, minha e de Marcos, pelos navios. E a gente vê que isso reflete muito, né? Quando a gente gosta de um produto, a interferência que dá, né, para o cliente na venda. Exatamente. Então, como a gente gostava muito, que a gente gosta muito de cruzeiro, ano passado eu fiz 5, imagina.
5 cruzeiros em um ano, para destinos diferentes e com companhias diferentes. Então, isso, como você falou, quando a gente gosta e a gente tem conhecimento do produto, é muito mais fácil a gente apresentar. E aí vão vir aquelas perguntas: por que cruzeiro marítimo? Então, voltando à pergunta inicial de vocês, eu acho que a gente não escolheu ser especialistas em cruzeiro marítimo, mas os nossos clientes escolheram que nós seríamos os embaixadores, digamos assim, das viagens de cruzeiro. E aí terminou que virou uma tradição a gente todo ano fazer um cruzeiro, um grupo de viagem em cruzeiro marítimo ao redor do mundo. Você quase que já me respondeu isso, mas teve essa transição, né, dos navios, dos cruzeiros premium, que já eram cruzeiros bacanas e tudo mais, e continuam sendo, mas tem uma diferença grande para os produtos de luxo. E ainda tem muita gente que tem essa imagem de cruzeiro, um navio enorme, com muita gente, com uma coisa mais massiva, né? Como é que você explica para os seus clientes? Dá uma aula para as outras agências de como que você explica essa diferença, o porquê da diferença de valores de um cruzeiro premium, popular, ou popular que eu digo, ou premium, que também são cruzeiros grandes, mas já são diferenciados, para os cruzeiros de luxo realmente, como a Silversea e outras companhias que você pode citar também. Na verdade, eu sempre falo, para o cliente, que viajar de navio e escolher o navio é como a escolha de um hotel. O navio, ele como hotel, você tem categorias: 4 estrelas, 5 estrelas, 5 estrelas luxo. Então, a escolha do cruzeiro vai combinar exatamente com o destino. Na hora da escolha do cruzeiro, você tem que escolher como se você estivesse escolhendo o hotel. O cruzeiro, a companhia marítima, ela tem categorias diferenciadas. Ela pode ser 4 estrelas, 5 estrelas ou 5 estrelas de luxo. Essa escolha vai de acordo com o perfil de cada passageiro. Se você está atendendo uma família, se você está atendendo casais, qual a faixa etária do casal que você está atendendo, se é grupo de amigos, se são amigos viajando juntos. Então, de acordo com o perfil de cada passageiro, você vai identificar. Por exemplo, tem cliente, a maioria das pessoas tem uma restrição quando a gente oferece o cruzeiro. Tem um bloqueio de achar que, tem muita gente, eu vou comer mal, e aí a gente tem que mostrar. Vou enjoar. Vou enjoar, não vou dormir no local, eu vou ficar preso ficar preso, inclusive, é um argumento forte. É o que a gente ouve muito, ficar preso no navio. E aí a gente tem que mostrar que isso muda de acordo com o destino que você escolher, a companhia que você escolher. O roteiro muda muito. Então, se um passageiro, casal, jovem, fala que quer fazer uma lua de mel e quer fazer um cruzeiro, eu tenho, às vezes, algumas restrições em apresentar isso. E como eu conheço bastante, a gente não gosta de oferecer qualquer coisa, né? A gente quer escolher alguma coisa que seja de acordo com o perfil daquele passageiro. Então, eu tive um cliente uma vez que ele ficou ofendido, que ele ia cruzeiro no Caribe, e eu falei que era uma companhia popular, como a Gabi até acabou de mencionar isso. Mas eu tive que explicar, na verdade, que uma companhia popular hoje em dia é um navio muito grande, com muitos passageiros a bordo, mas, ao contrário, ele oferece muitas atividades, muitos restaurantes, muito entretenimento, que em um navio mais exclusivo, que não seja popular, ele não vai te dar todas essas atrações. Então, na hora de você escolher o que você vai poder oferecer do navio, é como um hotel. Você quer um hotel que tenha lobby, que tenha bar, que tenha restaurante, que tenha serviço de quarto, não é? Você quer curtir o seu quarto, você quer um hotel boutique, você quer um serviço mais personalizado. Então, na hora da escolha da companhia marítima que você vai oferecer, esses detalhezinhos, eles são bastante importantes. Ô, Flávia, e eu que não sou especialista que nem você em cruzeiro, mas eu já fiz alguns cruzeiros, eu acho que também o destino pega muito, né? Se você vai fazer um navio mais popular, mas você pega um Caribe, que você tem dias de navegação, é importante essas atrações dentro do navio, né? Eu sou hiperativa, então daí eu fico agoniada. Você pega um navio maior, que tem um shopping, tem várias atrações para criança, para isso, para aquilo, faz a diferença. Agora, se você pega um roteiro tipo o Mediterrâneo, que você para muito frequentemente, você passa muitos dias, muitas horas no
destino, aí acho que você também não tem a necessidade de todas essas atrações. Essa é a minha sensação, assim. Voltando, né, até o que eu acabei de falar, isso varia muito, Gabi. Quem vai viajar? Então, se você vai viajar com a família, não coloca num cruzeiro de luxo, porque ele não vai ter entretenimento, vai ficar chato para as crianças. Se tiver criança, se tiver adolescente, criança você até entretém. As companhias de luxo, quando eles têm um número de kids a bordo, eles terminam colocando uma sala e um monitor para poder atender as crianças. Mas se você tiver adolescente, por exemplo, que não tem interesse cultural, ou que vai para um Caribe, o cruzeiro de grande porte, ele super atende a esse perfil de família. Agora, se você vai com casais, se você tem um pessoal que vamos falar, de terceira idade, pessoal mais velho, eles querem o quê? Hoje, o que é que eles priorizam? Eles priorizam conforto, uma culinária boa, e eles vão estar felizes em, à noite, não ter um mega show da Broadway e jantar e sentar para ouvir um piano no bar depois. Então, assim, isso muda realmente, assim, muito do perfil do passageiro. A gente tem cliente, assim, eu amo os navios de grande porte, eu já fiz todos eles, parei de fazer agora, mas assim, eu fazia todos os navios, inaugurava o maior navio do mundo, eu fazia. Só que hoje você tá num navio, quando você tá a bordo de um navio desse, você pensar que você tem 5, 6 mil pessoas a bordo, e quando você vai desembarcar no navio, são 5 mil pessoas desembarcando em um porto para fazer um passeio, são essas mesmas 5 mil pessoas voltando pro navio, então vai ter fila para entrar, vai ter fila para comer, né? Então você sempre vai esperar mais um pouquinho. Quais são os maiores mitos que você escuta? E tem algum que você adora desmentir? Inclusive aquele assim, nossa, eu não vou fazer um cruzeiro, eu vou ficar presa. Se eu quiser sair, não, você não vai querer sair, porque você vai estar feliz a bordo do seu cruzeiro. Então, a primeira pergunta é, balança? Eu sempre falo, tá no mar, vai balançar. A sua expectativa é que o navio vai balançar. Mas hoje os navios são tão modernos, tem tantos estabilizadores, que eles são construídos com a ideia de não balançar. Mas eu dou sempre um exemplo, a gente mora na Bahia, a gente pega a lancha para atravessar 15 minutos e pode balançar. Aí ele aceita, primeira coisa. Não leva o seu kit, vou não. Depende também do mar que você vai navegar. Mas a gente não pode mentir para o cliente. Tá no mar, vai balançar. Então ele já vai com aquela expectativa que ele pode aguardar que vai mexer. Eu falo, gente, vocês estão no mar, vocês não têm, né? Segundo, vou ficar preso. Ai, mas se eu quiser ficar mais, se eu queria tanto ficar mais tempo na cidade, eu não vou poder, eu vou ter que voltar para o navio. Então, esse é o segundo mito, realmente. Qual o objetivo nessa viagem? Você quer conhecer ilhas que você não tem acesso de carro, que você não vai poder parar. Então, você tem que fazer um roteiro o cruzeiro vai ser o melhor para esse destino. Você quer conhecer capitais da Europa, você quer conhecer a Ásia, interior da Ásia, você não vai poder fazer um cruzeiro. Então, o cliente tem que estar ciente que ele vai fazer destinos que ele vai ficar feliz somente passando um dia. Eu sempre também pontuo isso. A gente escolhe o destino do passageiro. Olha, você vai para o Caribe, você vai passar um dia numa ilha, tá bom, né, gente? Você não precisa ficar morando na ilha, dormindo na ilha, para você conhecer a ilha. Você vai fazer o Mediterrâneo, vai fazer paradas em portos pequenos, que são cidades medievais, cidades que você vai dar uma geral, você vai curtir, você vai ter prazer em voltar para o navio. Mas se você quer curtir um verão europeu, óbvio que o cruzeiro não vai ser o mais indicado. Você tem que ir para ficar hospedado na cidade. Tem uma questão também que a gente não mencionou ainda, mas tem os cruzeiros fluviais, né, Flávia? Que hoje estão super sensação, quase não balançam, porque você está no Rio mesmo, né? E ele, enfim, tem aquele formato que balança menos mesmo. E tem um serviço super, quer dizer, é mais uma opção e que desmistifica essa coisa do ficar preso e balançar e muita gente, fila e tudo mais. Também é uma opção de luxo, né? Assim, eu tinha uma dificuldade muito grande em vender cruzeiro fluvial e oferecer. Se um cliente me pedisse, para mim é travada, justamente por ser uma fã de cruzeiro marítimo, de conhecer os navios, os grandes navios, né, de grande porte, navios de pequeno porte, saber de tudo que oferece a bordo. E a gente olha para um cruzeiro fluvial, é um barco, eu sempre falo, gente, é um barco de 150 passageiros. Até que um dia eu fiz um cruzeiro fluvial e eu amei.
Amei, amei, amei. Então, é uma outra perspectiva. O cruzeiro fluvial não tem nada a ver com o cruzeiro marítimo. O cruzeiro fluvial é perfeito para quando você quer fazer o interior da Europa, principalmente, né, onde estão a maioria dos cruzeiros fluviais. Você quer fazer uma região da Europa que você poderia ter feito de carro. Você faz de carro. Só que as cidades são tão pequenas que não justifica você pernoitar uma noite em cada cidade. Então, o cruzeiro fluvial, ele encaixa perfeitamente. Porque você vai ter a mesma visão que você estivesse fazendo... Já um hotel flutuante. Exatamente, você vai ter a mesma visão que você estivesse fazendo um roteiro de carro, só que sem precisar fazer check-in e check-out, sem precisar dirigir, sem precisar se preocupar onde você vai achar um restaurante para você almoçar ou para você jantar, porque o seu barco vai estar parado ali, estacionado na porta da cidade. Você desembarca, faz um tourzinho, passeia, faz as comprinhas e você fica feliz em voltar para o bar do seu barco. Então, assim, isso acontece muito. A mesma situação que acontece quando a gente faz cruzeiros marítimos, né? Aquilo que eu estava explicando, que tem que parar em pequenos portos. Não adianta você imaginar que você vai fazer uma parada em Civitavecchia e você vai conhecer Roma em um dia. É impossível. Então, isso também tem que ficar bem claro para o passageiro. Mas você para no Mediterrâneo, para em algumas cidadezinhas da Espanha, da França, desembarca, faz um tour, passeia, e aí todo mundo fica feliz em voltar para o ar-condicionado do navio. Isso eu vejo muito. Ninguém reclama porque passou só, eu só fiquei um dia nessa cidade. Ai, que delícia. Tudo é perfil, né? A gente precisa... como em todas as nossas vendas, o primeiro passo é identificar o perfil de cada cliente, né? Para poder encaixar na viagem certa, né? Falando em perfil, o que você considera de perfil ideal para uma viagem de cruzeiro de luxo? Família, você já disse que não é a melhor opção, mas dá seu palpite. Dá a sua experiência, por favor. Falando em cruzeiro de luxo, a gente volta para os cruzeiros. Quando eu atendo famílias, por exemplo, que querem comemorar a data, seja elas 50 anos, 60 anos, 80 anos, eu tive recentemente, eu ofereço imediatamente o cruzeiro. Porque o cruzeiro agrega a família, você vai tomar café da manhã, almoçar e jantar junto, você vai estar no mesmo ambiente junto, então é um destino, quer dizer, um produto que eu ofereço. Flávia, meu pai vai comemorar 80 anos, quer reunir a família inteira, quer viajar com os netos. O que é que você acha? Eu falo, gente, vamos pensar aqui em um cruzeiro, porque vai agregar a família e vocês estarão juntos durante aquele período inteiro. Sempre mostro. Se você fizer uma viagem para a Europa, se você for para os Estados Unidos com a família, vamos estar juntos. Não vão estar juntos, gente. Esqueçam isso, porque você vai estar numa cidade, cada um vai acordar no horário, cada um vai fazer uma programação e não estarão juntos. Então, no navio, independente se ele vai ser de luxo ou se ele não ser de luxo, é um programa que agrega muito a família, Gabi. Então, voltando a isso. Agora, dá para oferecer navio de luxo para vários perfis, pontuando sempre qual a expectativa deles. Recentemente, a gente teve uma família que foi comemorar os 80 anos e eles fizeram um cruzeiro no Caribe em um navio que tinha somente 200 passageiros. Eu fiquei um pouco apreensiva, porque eles estavam levando os netos adolescentes que não tinha nenhum tipo de entretenimento a bordo, porque era um navio de luxo que tinha um restaurante. Mas eles amaram, porque passaram um dia juntos, aproveitaram a praia, os mergulhos, as paradas e tomaram café da manhã, almoçaram e jantaram juntos. No aniversário de 40 anos do meu irmão, o Henrico era pequeno, tinha uns 9 anos, e a gente fez um grupo enorme no Silver Sea, pela Escandinávia, foi até São Petersburg, e eles adoraram, assim, as crianças adoraram, curtiram super aquela história de estar de terno toda noite, jantando, então foi uma experiência super legal. Eu acredito que navio também é uma coisa que a gente educa o cliente, né? Lembra quando as primeiras vezes que a gente começou a comer sushi, que era tudo muito estranho, que a gente teve que se acostumar? Eu falo que é tipo uma viagem de navio. E experimentando agora, que a gente até no episódio passado a gente gravou sobre o trem, que é toda uma educação também. Então eu acho que o cruzeiro, a pessoa aprende a gostar também, sabe? Assim, mesmo se as primeiras vezes ela fica meio resistente, depois no próximo ela já tá amando, porque a experiência é muito legal em si, né? Olá,
pessoal, pausa rápida para lembrar que este episódio tem o apoio da Teresa Pérez, operadora parceira das agências de viagens de luxo. O time de especialistas da TP oferece atendimento exclusivo e roteiros de cruzeiros pelos melhores destinos do mundo, sempre com as principais companhias de luxo, como Silversea, Regent, Belmond, Explorer Journeys, Crystal, Sea Dream, Ama Waterways, entre outras. Quem trabalha com a TP conta com benefícios e diferenciais pensados para facilitar o dia a dia e surpreender seus clientes. Vale conferir. E agora conta pra gente, tem algum roteiro que mais te marcou? Ou algum navio que, tipo, você falou, esse aqui é o meu preferido? Não sei se você não querendo nem se comprometer com nenhuma companhia, mas principalmente um roteiro? Foi muito, que inclusive eu já fiz 2 vezes, foi um cruzeiro pelo Tahiti. Meu sonho. Voltando àquela facilidade de fazer o cruzeiro. Eu tive a oportunidade de fazer um cruzeiro no Tahiti, conhecer várias ilhas do Tahiti, com deslocamento fácil proporcionado pelo navio. Eu tinha hospedagem, né? Quando a gente está no navio, tem que lembrar desse combo, que a gente está pagando, mas a gente tem hospedagem, a gente tem alimentação, a gente tem deslocamento, entretenimento. É importante lembrar disso. Então, assim, para mim, deslumbrante é fazer um cruzeiro no Tahiti por essa facilidade de você poder conhecer muitas ilhas e você ter o deslocamento facilitado pelo navio. Ai, mas eu fui para o Tahiti, meu sonho era ficar no bangalô sobre as águas. Ok, a gente faz o cruzeiro e o antes e depois você se hospeda em um hotel no bangalô sobre as águas. Então, assim, essa é uma combinação que é perfeita. A mesma coisa a gente volta para os cruzeiros marítimos em várias regiões do mundo. Você faz um cruzeiro e aí o antes e depois, como eu brinquei aqui, eu falei sobre Civitavecchia. Você não vai conhecer Civitavecchia na parada, mas você pode iniciar o roteiro por Roma, embarcar em Roma e depois você seguir, né, sua viagem. Muito legal, é meu sonho, Tahiti. E sobre o futuro, né? Assim, quais são os destinos mais exóticos hoje que os cruzeiros têm explorado mais e que tem atraído, eu acredito, né, novos amantes de cruzeiro, né? Porque eu acho que sempre que a gente explora novos destinos, a gente abre para um público um pouco diferente. Conta pra gente. A gente viu, eu que trabalho, né, que viaja há muito tempo, então assim, a gente viu essa mudança dos cruzeiros, como a gente estava falando. Os cruzeiros de antigamente, que faziam determinadas regiões do mundo, eram sempre cruzeiros grandes, cruzeiros que tinham essa necessidade, como o Gabi colocou aí, eu vou usar paletó, né? Hoje em dia, isso mudou. Então, o que é o cruzeiro? O cruzeiro é que eu acho, inclusive, que as companhias enxergaram isso. Cruzeiro é lazer, é destino de lazer. Então, as pessoas, hoje em dia, é a evolução, voltando à evolução. Então, a gente saiu dos cruzeiros do Caribe, que eram, né, os cruzeiros massivos, os cruzeiros de Escandinávia, os cruzeiros do Mediterrâneo, e as companhias foram vendo a mudança do mercado. Foram diminuindo o tamanho dos navios, foram melhorando a gastronomia a bordo, e hoje a gente vê um público que procura destinos exóticos. E as companhias se especializaram nos cruzeiros de expedição. Cruzeiros de expedição, eu vou passar perrengue? Sabe, não é minha cara, não é meu perfil. Não, gente, é um cruzeiro de expedição de luxo. E hoje a gente vê Antártica, que é um sonho, Groenlândia, Galápagos, ilhas do Oceano Índico. Então, assim, hoje a gente tem um público específico para esse destino, esse produto. Eu fiz uma vez pela Patagônia, foi muito legal também. Eu fiz também, Gabi. E o Henrico era pequeno também, ele devia ter uns 7 anos e ele super gostou também. Essa experiência que eu achei também que para criança ia ser complicado, mas foi super tranquilo, aquelas aulinhas que eles davam antes de descer em cada lugar, eu achei muito legal. Ano passado, isso que eu ia comentar, a gente fez Galápagos ano passado, que assim, eu não tenho procura por Galápagos, eu não sei se quem aqui tem procura por Galápagos, especificamente. Não, tem pouca mesmo, é verdade. O brasileiro não tem muito de ir, né? Nós fizemos um cruzeiro de expedição de luxo, somente 100 passageiros a bordo, e o navio estava lotado com famílias e com adolescentes e crianças. Então, assim, para mim isso foi uma surpresa. Todas as saídas lotadas. E é um destino que opera o ano inteiro. Então, quem vai pensar que
vai vender Galápagos, tá lá o ano inteiro, tem cruzeiro de expedição para Galápagos. Olha aí, eu não sabia. Tão pouca procura que eu tenho por Galápagos que eu não sabia que podia ser o ano inteiro. E aí em Galápagos tem sempre aquela pergunta, vale mais a pena fazer cruzeiro mesmo ou ficar na ilha? Você que conheceu, você continua apoiando o cruzeiro para o destino? Sem sombra de dúvidas, sempre no cruzeiro. A mesma experiência que eu comentei aqui do Tahiti, que é um destino somente de ilhas, o cruzeiro para Galápagos, que você faz as visitas às ilhas, somente ilhas. Tem ilhas que não tem a opção de hospedagem, então você teria que se basear em uma outra ilha e ficar indo e voltando todos os dias. Com o cruzeiro, o seu deslocamento já está lá garantido. É uma experiência, assim, falando de Galápagos, foi uma experiência assim, bem diferente, porque eu não tinha nenhum tipo de expectativa e tinham dias que nós fazíamos 4 expedições por dia. Então, assim, foi sensacional. E o que você diria para um agente que tem medo, acha complexo vender um navio? Que eu acho uma venda super tranquila, né? Porque é prática, mas o que você diria para esse agente que ainda tem esse receio? O lance do receio, eu acredito, porque a minha sócia é super vendedora de cruzeiro, mas eu não tenho o perfil, tá? Porque justamente eu não tenho a experiência de muitos cruzeiros, adoro o de exploração, tá? Mas eu acho que é o seguinte, se a gente vender errado o cruzeiro e o cliente já tá lá dentro, não tem volta, né? Ele já tá lá, então você tá, não é quando você errou, o cliente não gostou, a palavra não é nem errou, o cliente não gostou, você não acertou o perfil do cliente para um hotel, 2 dias depois ele tá mudando para outro, ou ali você consegue mudar ele de hotel, mas o cruzeiro, não, já era, ele tá embarcado no navio, ele vai até o final, e se ele não ficar feliz lá, eu fico arrasada. Conta pra gente. Estude, tá? Conheça o produto que você vai oferecer. Como eu conversei aqui no começo do nosso bate-papo, na companhia marítima é como hotel. Ela tem categorias diferentes, ela tem amenidades diferentes, experiências diferentes. Então, para você poder oferecer, escolher qual vai ser a melhor companhia para seu passageiro, estude antes. Conheça a companhia que você vai oferecer. Como a gente está falando de mercado de luxo. No mercado de luxo, a gente tem algumas companhias, cada uma com seu perfil, seu diferencial. Uma é melhor para entretenimento, uma é melhor para gastronomia, uma faz roteiros que a outra não faz, uma tem submarino a bordo, a outra tem helicóptero a bordo. Então, assim, estude o produto antes. Isso é fundamental. Uma vez que você conhece as companhias, você vai saber quais destinos. Vamos aqui dar um exemplo. O cliente quer ir para a Escandinávia, quer fazer um roteiro para a Escandinávia, que eu acho também perfeito para fazer de navio, por causa da geografia do local, né? O deslocamento lá, então o cruzeiro é perfeito. Você vai saber buscar primeiro, fazer uma busca de quais companhias trabalham com esse destino. A partir dessas companhias, você vai colocar, ela é 4 estrelas, ela é 5 estrelas, ela é luxo. O que é fundamental, né? Quais são os destinos que você não vai para a Escandinávia, você vai deixar de conhecer Copenhague? Estocolmo? Não. Então você tem que escolher um roteiro que abranja aquilo ali que é principal. Não adianta colocar para parar uma ilhazinha no meio lá do mar Báltico que não vai ser interessante para o passageiro. Então, assim, estuda, separa o que você está buscando e a partir daí, Gabi, você vai oferecer para o cliente aquele produto certo. Pontuando, esse cruzeiro vai ser melhor para você porque ele inicia por aqui, termina por ali. Nesse número de noites você vai conseguir ver tudo. Você tem uma gastronomia, você tem 5 restaurantes a bordo, você tem 7 restaurantes a bordo, o que vai fazer que a sua noite a bordo seja interessante, você não vai estar com uma opção de restaurante único todos os dias, e também categorias de escolha de cabine, a mesma coisa que a gente oferece no hotel para o passageiro. Você quer o quarto de entrada ou você quer uma suíte? Hoje a maioria dos cruzeiros de luxo, eles têm um padrão standard de entrada, de cabine de entrada, que são as cabines com varanda. Então, assim, isso já foi também uma evolução de 20 anos atrás para os dias de hoje. Legal. Eu tinha formulado uma pergunta para você, mas eu acho que a gente já respondeu grande parte dela, que são as dicas, as dicas práticas, né? Para quem quer começar, que obviamente é estudar, né? Mas que ferramentas você considera indispensáveis para usar, para vender cruzeiros? Para converter, na verdade, uma venda de um cliente que está inseguro ainda, onde você busca essas informações, onde você estuda os cruzeiros que você vende. Além de
Viajar, né, cara? Além de ir lá e experimentar o cruzeiro. Isso que eu ia falar, né? Conhecer, como eu voltei. Vender cruzeiro fluvial, eu tinha um bloqueio para cruzeiro fluvial, porque eu achava que era uma coisa muito chata, né? Chato de sem entretenimento, sem um navio pequeno, um barco com uma cabine de 18 metros quadrados, 16 metros quadrados. Então eu tinha esse bloqueio. Até que eu fiz a minha primeira viagem fluvial e eu voltei encantada com a experiência. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente é estudar. A gente tem que estudar. A gente tem que saber o que a gente vai oferecer para o passageiro. Investir, né, numa viagem. Se você não conhece, investe, vai conhecer. Mas eu tenho uma grande experiência justamente porque eu viajei muito. Eu conheço as companhias todas, eu conheço todas as companhias. E o que eu não conheço, eu fico, como eu falei, ano passado eu fiz 5 cruzeiros justamente com o objetivo de conhecimento. Dois desses cruzeiros foram para conhecer as companhias e eu avaliar se eu podia oferecer para o meu passageiro e buscar destinos diferentes. Como eu falei, Antártica, Galápagos, foram destinos que eu nunca imaginei na vida que eu ia gostar para oferecer. Então, a primeira coisa é estudar, conhecer o produto que você vai oferecer e, se possível, você viajar. Porque a melhor forma de você saber o que é do produto é você estando a bordo. A melhor ferramenta. Mas nem todo mundo tem essa possibilidade, né, Flávia? Que nem a gente está falando. Por exemplo, as agências costumam ter colaboradores que têm férias uma vez por ano, que não podem fazer tantas viagens quanto o dono da agência tem possibilidade, e a gente precisa oferecer ferramenta também para os nossos colaboradores, para eles terem autonomia também para trabalhar as vendas deles, né? As vendas que eles estão sendo consultores, né? Eu acho que hoje em dia muitas empresas oferecem aquele tipo Cruise Day, né? Acho que investir de mandar seus colaboradores. Na verdade, não. A gente faz o Cruise Day, a gente faz aqui. Quando o navio para no porto, a gente sempre manda uma colaboradora para que ela possa entender o que é a viagem de navio. Para buscar, eu não sei se vocês sabem, no mercado hoje existe um portal chamado, que você falou, Cruise, que chama Cruise com K, que nesse portal você consegue fazer uma busca das companhias marítimas que você está procurando por destino. Então, ele facilita na ajuda para você poder encontrar o que você pode oferecer para o cliente. A outra forma é realmente, como eu falo, é que você conhecer o produto, participar de seminários, participar de webinar, que é muito importante. Eu sei, na minha agência, eu já fiz isso com as minhas consultoras, mas eu tenho que fazer, na verdade, todos os anos. Apesar da gente trabalhar muito com cruzeiro, eu tenho que mostrar para elas, separar as companhias por categoria, qual que você pode oferecer para o passageiro. E vou te falar, não é todo mundo que tem facilidade para vender cruzeiro. Eu ouço isso, inclusive, de colegas. Eu vou te falar que eu não tenho muita, eu passo a bola para minha sócia, que é especialista como você, já fez vários cruzeiros, ela adora, mas, por exemplo, eu nunca tive dificuldade de entender que o cruzeiro fluvial, para mim, era mais interessante do que um navio grande. O fato de chegar em portos menores, sem fila e tudo mais. Então, é realmente uma questão de perfil. Então, passa por isso, né? Primeiro, você identificar o perfil do cliente, mas eu entendo o que você disse, que é um bloqueio nosso, de acordo com o nosso perfil, que é um bloqueio para mim, viajar numa MSC, num navio enorme, de não sei quantos andares, eu tenho esse bloqueio. Não é um sonho da minha vida. Posso ir um dia convidada para entender o perfil, entender melhor? Posso ir um dia, mas eu não procuraria essa viagem para mim, não é isso? Você não procuraria um dia essa viagem fluvial para você, mas com a cabeça aberta e o nosso perfil de explorador. Exatamente, ofereço os 7 mares. Ofereço para o cliente com tranquilidade. Agora sim, você falou, você é exploradora. Não é que o cruzeiro fluvial ele seja de exploração, não, tá? Ele tem um perfil também diferenciado. Ele tem a vantagem, assim, o cliente que quer conhecer o interior da Europa é perfeito. Ele tem um público mais velho. As cabines são pequenas. Muito mais
Mas eles estão investindo em públicos mais novos também. Não sei se pegou ainda, mas eles estão investindo em cruzeiros que têm um público até 40. Não sei se pegou, mas... É uma companhia que é voltada a esse perfil. Mas assim, eu não sei, aqui no Brasil eu acho que ainda não pegou, porque a gente ainda tem essa dificuldade em oferecer o cruzeiro marítimo para o passageiro, quanto mais o fluvial. Mas acho que eles limitaram demais, porque menos 40 nem eu posso ir, eu queria um cruzeiro de jovem. Voltando assim, hoje a gente vê essa evolução das companhias marítimas foi muito gratificante para mim, que trabalha, né, pessoalmente, que trabalha muito tempo com cruzeiros, de ver o investimento, a mudança do perfil, chegada de novas companhias. Falando aqui, antes a gente falava que a gente tinha 3 companhias, que era Silversea, Seabourn e Regent, que tinham. Hoje a gente tem companhias novas como a Explora, como a Ritz-Carlton. A Crystal Cruise, que era uma companhia tradicional, voltou também com tudo. Então, assim, hoje esse mercado ele tá bem disputado. Tem aí o Four Seasons, né? O Four Seasons. Quem ganha com isso é o passageiro. Tem companhias de pequeno porte, como a Emerald, como a Scenic Cruises, que são iates. São iates de 100, 200 passageiros, então, que muita gente não conhece, mas que vivem lotadas, porque o mercado conhece, tem a procura por esse tipo de viagem. Quero viajar, não quero viajar no navio que tem show da Broadway, mas eu quero viajar no navio que eu tenho uma cabine gostosa, que ele para em portos que que seria difícil para mim chegar, né? Então, quem ganha com isso é o passageiro. Pegando esse gancho aí, você indica 3 navios que são a porta de entrada para esse universo? São esses 3 mais antigos que você falou? Para fazer o primeiro. O primeiro é cruzeiro de luxo de um passageiro que nunca fez o cruzeiro de luxo. O que você indicaria de companhia ou de navio? Sem querer me colocar em saia justa e falar qual seria a companhia ideal, porque na verdade não vai ter a companhia ideal, vai ter o destino ideal. Então, para uma primeira viagem no universo de cruzeiro de luxo, você tem que escolher muito bem qual destino que você vai colocar. Então, por exemplo, um cruzeiro para a Croácia é maravilhoso. Um sul do Mediterrâneo, fazendo a costa da França e a costa da Itália, que a gente chama de Riviera Francesa, Riviera Italiana, é perfeito. Um cruzeiro que seja diferente, que ninguém nunca foi. Então, os fiordes da Noruega, alguma coisa assim, mas depende também muito do perfil. E aí, você escolhendo o destino, você vai identificar quais as companhias que navegam nesse destino e a partir daí a gente filtrar. Por exemplo, o cliente me pede um cruzeiro para a Grécia. Eu avalio. Primeiro eu busco quais as companhias que fazem um roteiro naquela data que ele quer. Depois que eu escolho as companhias, eu vou mostrar qual o perfil de cada companhia e eu vou avaliar roteiro a roteiro. Por exemplo, uma parada na Grécia em Santorini. Se o navio parte cedo, você perde o pôr do sol. Se ele fica até tarde, você tem a oportunidade de passar o dia todo em Santorini e ainda assistir o pôr do sol. Então eu faço sempre um comparativo. Então é muito personalizado essa escolha. Eu faço o comparativo também do roteiro. A dica de ouro seria essa, você escolher o destino e depois adaptar a empresa certa. Excelente dica, Flávia. Você não se compromete com nenhum navio, porque faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Com essas companhias novas, por exemplo, o Ritz-Carlton, a Four Seasons, são companhias extremamente de luxo, que você não vai ter atividades a bordo, a não ser você usufruir do serviço maravilhoso do navio. Aí a gente parte vou falar da Silversea, que todo mundo me conhece por causa do Silversea, porque é uma companhia parceira de muitos anos e ela deu uma evoluída gigante. Ela tem hoje 2 navios novos que não tem nada a ver com os navios antigos. Então, é um navio que você vai oferecer para casal jovem tranquilamente, mas você está escolhendo o navio daquela companhia. Você não está escolhendo a companhia. A Explora Journeys. Eu amei a Explora Journeys, porque ela tem uma proposta de navio moderno, boa gastronomia e descontraído. Então, ela é voltada para o público jovem. A Crystal, ela é aquela companhia tradicional. O Old Fashion, aquele passageiro de 70 anos que gosta do cruzeiro, que gosta do chá da tarde, que gosta do drink antes do jantar, que gosta de ouvir, de ter um show à noite. Então, assim, é perfeita para isso. Então, o que eu falo, cada companhia ela tem o seu perfil. Hoje, se você me perguntar, Flávia, qual é a melhor companhia para você viajar? Não tem a melhor companhia. Para mim, tem o navio mais novo. Então, é óbvio que se eu tenho
Se eu tenho o mesmo roteiro com 3 navios, eu vou optar pelo navio mais novo, pelo navio mais moderno. Flávia, obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente. Você navega com tanta leveza entre os destinos e dicas que dá vontade de a gente já embarcar agora. E tenho certeza que todo mundo que está nos escutando. Eu fiquei com vontade de fazer a Polinésia de novo. Eu fiz voando de uma ilha para outra. Só conheci 3 ilhas, mas fiquei com essa sensação de verdade. Para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da Flávia e da Tessa Tour, os links vão estar aqui na descrição. E para você que está nos ouvindo, obrigada por nos acompanhar. E não esquece de clicar aqui no sininho para receber notificações dos próximos episódios. Obrigada, Flávia. Beijo. Vou compartilhar aqui um pouquinho e estou à disposição para quem quiser saber mais. Obrigada. Beijo. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.